Olá, eu quero te pedir um grande favor, que você tenha paciência e ouça essa mensagem até o final. Eu creio que você vai ser edificado e não vai se arrepender. A mensagem é um estudo, ficou um pouco longo, mas o propósito é levar a bênção de Deus ao seu coração. Foi feito com amor para que você seja abençoado. Que Deus te abençoe. Olá, hoje nós vamos estar falando sobre a carta à igreja de Laodiceia. Você conhece essa carta? Você compreende bem a mensagem dessa carta? Alguns dizem que essa mensagem foi escrita para as igrejas dos nossos dias, foi escrita para o nosso tempo. É assim que você também pensa? Será que é isso mesmo? Fique comigo até o final e você vai extrair, junto comigo, uma mensagem nessa carta de consolo, exortação e edificação espiritual. Vamos lá. Laodiceia era uma cidade que naquele período que recebeu essa carta, possuía uma população de 100 mil habitantes. Essa cidade tinha como fé principal no deus Apolo, que era filho de Zeus. Hoje não existe mais essa cidade, só existe a ruína dela na Turquia. Segundo Silva, 2009, Zeus ou Júpiter seria as principais divindades, ou a principal divindade daquele lugar. Então nós temos aqui algumas referências que divergem um pouco um do outro com relação a qual Deus de fato era o Deus principal daquela cidade. Mas isso pouco importa para nós. O que importa para nós é saber que aquela cidade, como as outras cidades daquele período, eram cidades politeístas e que conheciam como deuses diversos deuses. Laodiceia ficava no entroncamento entre estradas importantes. Ela estava localizada numa região que contribuía de forma estratégica, porque nessa cidade havia um centro bancário e industrial de destaque. Era, portanto, uma cidade rica, e essa cidade era tão rica que houve um período em que ela foi destruída por um terremoto que aconteceu entre o ano 60 e 61, e juntamente com outras cidades da Ásia, que também sofreu com o terremoto, ela foi capaz de financiar a reconstrução da sua cidade com os próprios recursos, sem recorrer a subsídios do Tesouro Imperial, como as outras cidades tiveram que recorrer. A riqueza dela era tão grande que ela não precisou de ajuda do Império. Ela mesma conseguiu se reerguer. Essa cidade era famosa porque ela fabricava um tecido negro, um tecido de lã negra, e contava também com uma escola de medicina que produzia uma espécie de pomada para o tratamento dos ouvidos e uma espécie de pó frígio que era utilizado como colírio. Conhecer essas informações
do contexto histórico é muito importante para nós entendermos até mesmo algumas expressões que o próprio Senhor utilizou para comunicar com a igreja que estava situada nessa cidade. O fornecimento de água que essa cidade recebia, porque ela não tinha fonte própria, portanto ela recebia a água que provinha de Hierápolis, onde tinha suas fontes quentes, e essa água que saía, águas termais, percorriam os aquedutos cerca de 10 quilômetros. E quando chegava na cidade, essa água já estava morna. Hernandes Dias Lopes, falando a respeito dessa questão, ele disse o seguinte, abre aspas, a região era formada de 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis havia fonte de água quente, e que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna, e nessa condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis, fecha aspas. Alguns futuristas entendem que as 7 cartas representam as 7 fases da igreja. Contudo, essa não é uma posição de todos os futuristas. Lade diz o seguinte, abre aspas, não há qualquer evidência interna para tal interpretação. Há apenas 7 cartas para 7 igrejas históricas, fecha aspas. Allen, 2010, página 760, também diz assim, abre aspas. Como não existe um consenso entre os intérpretes sobre cada período histórico, é mais aceita a interpretação literal, que considera as 7 congregações como exemplos dos tipos de igrejas existentes durante toda a história. Fecha aspas. Essas igrejas que foram escolhidas, exatamente por isso foram escolhidas 7 igrejas, porque o número 7 tem uma ideia de completude, de totalidade, e o Senhor escolhe essas igrejas não para representar fases na história da igreja, mas para representar características diversas que apontam para a situação de diversas comunidades, onde a igreja estará sempre presente em todas as épocas. Portanto, é assim que nós devemos olhar para essas cartas, compreendê-las à luz do seu contexto e depois olhar para a nossa realidade, o nosso contexto atual, para fazermos então a aplicação. A expressão quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, repetida 7 vezes, dá essa ideia. Qualquer tentativa de colocar a última carta como algo profético para os últimos dias não tem sustentação sólida. Cristo faz uma comparação da vida espiritual da igreja com a situação bem conhecida dos habitantes daquela cidade, que experimentaram a ânsia de vômito em algum momento, ao tentarem tomar da água que chegava numa condição nada favorável, após percorrer grandes distâncias encanadas, chegando morna. A qualidade da água não era boa. A cidade ganhou a reputação de ter água não potável. Semelhantemente, Jesus sentiu vontade de vomitar de sua boca essa igreja que estava num contexto espiritual de mornidão. Já dito antes, Laodiceia no ano 61
foi destruída por um terremoto e os habitantes, sem a ajuda do Império Romano, reconstruíram a cidade. Isso gerou uma espécie de orgulho muito grande nos moradores de Laodiceia. As pessoas tornaram-se soberbas e arrogantes. Não precisamos de ninguém. Parece ser esse o sentimento que imperava também nos irmãos, naquela igreja que estava situado naquela cidade. É por isso que a própria igreja é repreendida. Dizia ela: sou rica e não tenho falta de nada. Essa presunção, essa arrogância que existia no povo daquela cidade afetou a vida da igreja, afetou a vida espiritual da igreja. Ao invés da igreja influenciar o local onde estava, acabou sendo influenciada pelos costumes, pelas práticas daquele povo. Esse sentimento de arrogância atingiu a igreja. Hoje, algumas igrejas se tornaram arrogantes ao ponto de dizerem: já temos tudo, não precisamos de ninguém, não precisamos de nada, não precisamos de ter livros de outros autores que não seja da nossa comunidade. Não precisamos de teólogos, já temos tudo que é e que nós temos é suficiente. Isso é arrogância, porque na história da igreja Deus usou homens. Deus usou muitas pessoas para trazer informações preciosíssimas para a igreja e para o crescimento da igreja. Sobre aquela água morna e água fria, o sentimento de Deus para com aquela igreja, que se autodenominava poderosa, rica, é de enjoo. Ela causava vômito no Senhor. O pecado dessa igreja é a arrogância, a soberba. O Senhor Jesus não suporta os soberbos. Quanto à expressão ser quente ou frio, deve ser entendida dentro do contexto histórico daquela cidade. Não havia fontes de água potável na cidade, sendo necessário buscá-la por meio de aquedutos que vinham das cidades vizinhas, como já dito. E é nesse contexto que Jesus vai dizer que seria melhor ser fria ou quente, ou seja, o distanciar das fontes fizeram com que a água perdesse a sua essência original, e assim se encontravam os crentes de Laodiceia. Distanciaram da fonte do Evangelho, distanciaram de Cristo, tornaram-se autossuficientes. Ocuparam o lugar de Cristo, enquanto Cristo permanecia fora da igreja, batendo a porta para entrar e assumir o seu lugar. Quantas igrejas hoje têm se distanciado da vontade de Deus ao negligenciar a fonte do verdadeiro evangelho? O antropocentrismo tem ocupado os púlpitos e os louvores de muitas congregações. Quão sério é isso? Rico sou. O materialismo tomou conta de muitos. Igrejas se alegram em exibirem suas mobílias luxuosas, seus templos, mas muitas se tornaram mornas e estão flertando com o mundo. Esqueceram que o mundo passa e as suas concupiscências. Esqueceram-se do conselho de Paulo: não vos conformeis com este mundo. A igreja de Laodiceia foi acusada de ser cega. E Cristo aconselha que compre colírio para que vejas. Eles também se orgulhavam de possuírem a fábrica de colírio, exportarem para cidades vizinhas. No entanto, espiritualmente eles estavam cegos e não perceberam quanto. Eis aí o poder fascinador das riquezas materiais, capaz de cegar os crentes. Esqueceram-se da mensagem de Cristo sobre a necessidade de juntar tesouro no céu. Também se orgulhavam de produzirem vestes de lã negras. No entanto,
espiritualmente estavam nus. E o conselho é que comprem roupas brancas. Orgulhavam-se de ouro, mas haviam perdido o poder de Deus. Cristo se revela como aquele que repreende e castiga a todos que ama. Ainda havia esperança para aquela igreja. Bastava arrepender-se e permitir que Cristo ocupasse novamente o centro do culto. Ao vencedor era oferecido a honra de cear com Cristo e de desfrutar da comunhão íntima com o seu Senhor. Mas vale a pena falar mais um pouco sobre o pecado de Laodiceia. Uma vez que Cristo encontrava-se do lado de fora da igreja, batendo a porta, querendo entrar para ocupar o seu lugar, percebe-se que essa igreja não estava vivendo conforme os ensinos da palavra de Deus, pois toda igreja que se preze pela vivência da palavra não somente entenderá, e sim vivenciará o senhorio de Cristo em seu meio. Ou seja, Cristo será o centro de tudo que envolve o seu culto. Contudo, uma igreja onde a liderança é governada pela arrogância do seu coração, não haverá lugar para o senhorio de Cristo. Mesmo que a aparência seja de piedade, não há como esconder a maldade do seu coração. Pelos frutos os conhecereis. Cristo, falando sobre os falsos líderes, diz assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas o seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20. Muitos não aceitam conselhos, isso é próprio do soberbo. No entanto, Cristo aconselha a ter o cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas. Geralmente eles procuram disfarçar sua espiritualidade por meio de manifestações do sobrenatural. Já ouvi pessoas dizerem: se Deus não estivesse se agradando de mim, não estaria me usando com revelações. Não devemos nos avaliar por meio das manifestações sobrenaturais, e sim pelo fruto do Espírito, pois o fruto está relacionado com o caráter do cristão. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 23. Ainda citando a palavra de Deus agora pela boca do apóstolo Pedro na sua segunda carta, diz assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destruidoras e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Eis que estou à porta e bato. Lade ressalta que muitos comentadores dessa expressão enxergam aqui um sentido escatológico da iminente volta de Cristo. Porém, o contexto é de chamada ao arrependimento. Devemos preferir a interpretação que vê Cristo dando a oportunidade para esta igreja. Allen também afirma, abre aspas, retrata o Senhor Jesus procurando entrar em sua própria igreja, com o propósito de renovar a comunhão. Embora seja normalmente entendido apenas no sentido individual, como Cristo batendo a porta do coração de uma pessoa, mas o sentido de ambos e o mesmo, a busca pela comunhão vital com aqueles que lhe derem ouvidos. Fecha aspas. Quanto ao pecado dessa igreja, pode ser notado pela expressão onde se diz, portanto dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Essa é uma frase que demonstra que o pecado dessa igreja, que fazia com que o Senhor estivesse ao ponto de vomitá-la, foi a soberba. Outras cidades anteriormente também se tornaram semelhantes a ela. A exemplo, Moabe, a Babilônia, Tiro e outras, mas todas sofreram por isso. Fica um alerta aos que frequentam lugares dominados por lideranças soberbas. O risco não é apenas de ser contaminado, mas de ser rejeitado no final da vida pelo Senhor. Contudo, o amor do Senhor foi expresso nessa carta quando ele repreende essa igreja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrependimento. Como já dito anteriormente em outros vídeos, o arrependimento já deixou de fazer parte da pregação em muitos lugares, o que nos faz levantar um questionamento. Que evangelho está sendo pregado nesses lugares? É comum ouvir em diversos lugares frases tais como: não temos que perdoar quem se desligou da nossa denominação. Outra: se um pastor disser que algum membro da igreja está em pecado, não está pregando o evangelho, porque a igreja já foi purificada pela lavagem da palavra. Ou seja, na visão desse pastor, não existe mais pecado, já foi tudo resolvido. No entanto, a Bíblia afirma exatamente o contrário. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8 ao 10. Cristo estava dando mais um tempo para que a sua igreja se arrependesse. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso, arrepende-te. As palavras duras, muitas das vezes, podem revelar, ao contrário do que muitos pensam, um amor de alguém que verdadeiramente se importa. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, nós encontramos assim: portanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mas, mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. Na verdade, ninguém nasce arrogante.
mas todos nós temos predisposição a sermos arrogantes. Isso porque já nascemos corrompidos pelo pecado. O meio em que vivemos, o que ouvimos e alimenta o nosso ser, pode contribuir para que nos tornemos soberbos. Pessoas soberbas são pessoas cheias de si, não aceitam opiniões dos outros, sempre estão certos e os outros errados. Se confrontado em suas opiniões, não conseguem lidar facilmente sem levar a discussão para a agressão, seja ela verbal, física ou até mesmo no campo litigioso. Às vezes processam os contradizentes por apenas discordarem. A finalidade de processar tais pessoas é de cerceá-los, a fim de que a sua opinião não seja confrontada. Isso é muito comum em lideranças de seitas e no campo da política quando ela tem um viés mais autoritário. Gustavo Mendonça, escrevendo a respeito de liderança soberba, disse o seguinte, abre aspas, um líder soberbo é geralmente alguém que acredita que é melhor do que os outros e que suas opiniões e decisões são sempre corretas. Eles podem ser muito orgulhosos de suas realizações e podem ter dificuldade em reconhecer os erros e fraquezas. Isso pode tornar difícil para outros funcionários expressar opiniões e ideias diferentes. E os líderes soberbos podem se recusar a ouvir ou considerar as sugestões dos outros. Fecha aspas. Observe que Mendonça diz que o líder soberbo acredita que é melhor do que os outros e estão sempre certos. São muitos orgulhosos de suas realizações, não reconhece facilmente o fracasso. Embora Mendonça esteja tratando de liderança empresarial, é possível vermos com certa frequência essas características em líderes de congregações ou denominações cristãs. Uma liderança soberba não permite que seus liderados questionem suas ordens e ensinos. Tudo deve ser aceito sem questionamento e, se houver quem ouse questionar, sofrerá represália. Seus ensinos e ordens são impostos aos seus liderados. Não é saudável para uma congregação aceitar tudo que vem da liderança sem julgar o que está sendo dito. A palavra de Deus nos instrui a respeito disso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses a sua primeira carta, ele diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 a 21. O apóstolo João também, escrevendo a sua primeira carta, ele diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Uma comunidade arrogante se orgulha dos seus atos e dispensa a ajuda de outras comunidades, por julgar ser ricos o bastante para não precisar de alguém. Ninguém de fora da comunidade tem algo para oferecer que seja relevante, uma vez que uma comunidade soberba está sempre elevada às demais. Uma comunidade arrogante dificilmente citará em seus ensinos fontes de autores que não sejam da sua comunidade. Além da arrogância e a prepotência, é possível o pecado da hipocrisia, semelhante aos fariseus da época de Cristo. É comum atacar os erros dos outros, pois não conseguem enxergar os seus próprios erros e admiti-los. Em Lucas, no capítulo 6, nós encontramos assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Lucas capítulo 6, versículos 41 e 42. Palavras do Senhor Jesus.
Esse pecado pode ser encontrado dentro de uma comunidade ou fora dela, como no caso de alguns desigrejados. A carta aos Hebreus trata de apostasia e adverte do perigo de deixar a congregação cristã. E é importante ressaltar que não se trata de uma denominação, porque naquele período não existia denominações como existe hoje. E sim o ato de congregar como igreja. Era disso que o escritor estava dizendo. É verdade que muitas das falhas apontadas pelos desigrejados têm fundamento. Eles têm razões em muitos apontamentos. No entanto, eles dizem não congregar devido às falhas do sistema religioso. Buscam justificar as atitudes fora, quando deveriam buscar em si próprios. A soberba não nos permite enxergar a falha em nós, ela sempre vai estar no outro. Ao decidir não congregar devido à falha dos outros, está dizendo com tal atitude que é melhor a tal ponto de não caber em qualquer sistema. Aliás, todos são falhos. Nenhum sistema é digno de tal pessoa. Quanta soberba! Não se pode esquecer que a marca do cristão deve ser de humildade e do adversário a soberba. Nos dias de Cristo, qual sistema foi digno dele? Mas ele foi apresentado no sistema. Ele cresceu no sistema. Ele pregou no sistema. Ele curou no sistema. A carta de Paulo aos Romanos diz assim: abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos. Nem tenham amizade com gente de condição, mas mantenham amizade com gente de condição humilde. E não pense que sabem de tudo. Romanos capítulo 12, versículos de número 14 ao 16. Ranieri Menezes escreveu em um blog intitulado Frases Protestantes o seguinte, abre aspas: se alguém me questionasse sobre a razão em ser um desigrejado, eu tinha na ponta da língua uma lista de razões para não querer fazer parte de nenhuma igreja. Afinal, Jesus Cristo não registrou nenhuma denominação, disparava. Minha lista poderia se chamar Razões para ser um desigrejado. Primeiro, o grande culpado é sempre o pastor e a liderança. Segundo, outro grande culpado é o pessoal do louvor. Terceiro, outro não menos culpado é que na igreja só tem hipócritas. Quarto, outro culpado são os irmãos que vivem cuidando da vida dos outros. Quinto, outros culpados são essas lideranças mercenárias. Sexto, outro culpado é que toda denominação é negligente. Sétimo, e por último, inúmeros e infinitos motivos. O que é isso senão uma evidência clara de soberba? Como Cristo, pela sua maravilhosa graça, é capaz de trazer ao arrependimento até mesmo soberbos. Assim fez com o irmão. Como ele declara, só havia um problema nessa lista. Na verdade, a falta mais grave, eu não estava nela. Esse foi um momento fundamental para a sua restauração, o reconhecimento, a humildade. Aqui sua soberba já havia sido vencida. Diz ele ainda, abre aspas, sim, eu já fui um desigrejado por um tempo, fecha aspas. Como dito anteriormente, existem grupos que atacam a teologia do outro por considerá-la maléfica para a igreja, mas não conseguem admitir as distorções
mais absurdas em seus ensinos, provenientes justamente da falta de uma boa teologia. Criticam as demais denominações por causa da presença da filosofia e, no entanto, admitem uma abordagem hermenêutica que tem como tem as suas raízes na filosofia grega, como, por exemplo, a interpretação além da letra, uma interpretação alegórica. Dizem ter uma mensagem que ninguém alcançou até hoje. Outros afirmam que a única mensagem da última hora está sendo pregada unicamente pela sua denominação. Outros que ninguém pode interpretar a Bíblia sem o auxílio da liderança de sua comunidade, por julgar ser esta a única com sucessão apostólica e, portanto, a única que detém a verdade. Se isso não é soberba religiosa, o que é? Geralmente, uma comunidade soberba procura propagar o seu nome pelo qual é conhecida, em vez de focar na pregação do Evangelho. Quer conhecer se a sua comunidade é soberba? Procure analisar as pregações e observe quantas vezes é pronunciado o nome da denominação e quantas vezes é pronunciado o nome de Cristo. A consequência é o distanciamento cada vez maior da fonte da graça. Muitos procuram avaliar sua condição espiritual através das manifestações sobrenaturais, visões, sonhos, revelações. No entanto, tais manifestações podem não vir de Deus, e sim do próprio coração do homem. Por isso, a Bíblia deve ser o parâmetro de avaliação da vida espiritual de uma comunidade. Uma igreja focada no estudo bíblico e discipulado evitará que sentimentos enganosos como a soberba encontrem lugar nos fiéis. Denominação que se intitulam como a única igreja verdadeira ou a igreja fiel, enquanto as demais não passam de comunidades em que se instalou o sentimento de arrogância. O pecado da soberba já dominou a liderança, e a menos que essa se dobre aos pés de Cristo em humildade, corre-se o risco de ser rejeitada por Cristo. Existem lugares onde a única solução para os que querem escapar é sair do meio. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Eterno, Todo-Poderoso dos exércitos, mas a terra dos babilônios está repleta de culpas perante o Santíssimo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua malignidade, porque esse é o tempo da vingança de Yahvé. Ele lhe retribuirá conforme seu merecimento. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor. Ela embriagou toda a terra do seu vinho. Deram beber às nações e por esse motivo perderam o bom senso e tornaram-se loucos. Jeremias capítulo 51, versículos 5 ao 7. O que levou à queda de Babilônia foi a soberba. Isaías diz assim: com efeito, as estrelas do céu e as constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, a lua não dará a sua claridade costumeira. Hei de castigar todo mundo por causa da iniquidade, hei de pôr fim à arrogância dos soberbos, humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Isaías 13, 10 ao 11. A linguagem profética usada demonstra que o sol daquela cidade seria escurecido e as trevas da calamidade tomaria conta daquele reino soberbo. A queda da Babilônia antiga caiu em 539, aconteceu em 539 a.C. Seria uma figura profética da ruína de todos os reinos soberbos do todo o mundo. Um dia, as nações soberbas serão julgadas pelos seus pecados. O que se pode esperar de denominações soberbas, senão que as tais gerem pessoas soberbas?
Certa vez, Jesus contou uma parábola que é conhecida como a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola dizendo: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. A parábola contada por Cristo retrata não somente a realidade de muitos religiosos dos tempos de Cristo, durante seu ministério terreno, mas também a realidade de muitos dos nossos dias. A busca pelos aplausos, a preocupação exacerbadas com o exterior, enquanto o seu interior está sendo corroído pelo pecado, tem sido a marca visível de muitos crentes de nossos dias. Tal como a parábola, seus olhos cegos, por causa das soberbas, o impedem de enxergar sua verdadeira realidade espiritual. Será como Cristo diria sobre a nossa adoração? Devemos cuidar para que a nossa religiosidade exterior não nos afaste da verdadeira adoração. Cristo certa vez disse aos religiosos do seu tempo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. E os seus ensinamentos não passam de mandamentos e ensinamentos ensinados por homens. Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9. Não podemos nos esquecer que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Assim, afirma o Senhor Jesus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. João capítulo 4, versículo 23. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. E a pergunta que cada cristão deve fazer é: será que sou um verdadeiro adorador? Que Deus nos abençoe. E a você que chegou até aqui, que teve a paciência, espero em Deus que o Senhor te abençoe grandemente e te faça crescer espiritualmente na presença do Senhor. E que viva grandes momentos com Deus. E que a humildade encontre sempre lugar no seu coração. Que Deus te abençoe sempre. Se você gostou, compartilhe, comente, não deixe de curtir. Se não é inscrito, inscreva, ajuda esse canal a compartilhar as mensagens do Senhor.